Você já se perguntou se o batismo é realmente necessário para a salvação? Já se viu em meio a debates e questionamentos sobre a importância dessa prática na vida cristã? No vídeo de hoje, vamos explorar a verdade sobre o batismo e sua relação com a salvação. Este vídeo não é apenas uma exposição teológica, é uma jornada através das Escrituras e dos ensinamentos de Jesus para esclarecer uma das questões mais debatidas na fé cristã. Se você busca entender o verdadeiro significado do batismo e sua importância, fique conosco até o final. Imagine entender plenamente o propósito do batismo e como ele se encaixa no plano de salvação de Deus. Este vídeo vai trazer luz a essa prática tão significativa, apresentando uma análise detalhada das Escrituras e como diferentes tradições cristãs interpretam o batismo. Vamos abordar desde os fundamentos bíblicos até os impactos espirituais dessa prática. Este é um convite para aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé, compreendendo a importância do batismo de uma forma que talvez você nunca tenha visto antes. Você está em busca de respostas claras sobre o batismo? Deseja saber se ele é realmente necessário para a sua salvação? Este vídeo foi feito para você. Vamos explorar juntos as passagens bíblicas que falam sobre o batismo, analisar o contexto histórico e teológico e entender as diferentes perspectivas dentro do cristianismo. Prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente a sua visão sobre o batismo e sua caminhada com Cristo. Vamos direto ao ponto e esclarecer de uma vez por todas a verdade sobre o batismo e a salvação. O batismo é uma das práticas mais antigas e reverenciadas na fé cristã, mas também uma das mais debatidas. Desde os primeiros dias da Igreja, a questão sobre a necessidade do batismo para a salvação tem sido tema de muitas discussões. Neste tópico, vamos explorar a origem e o significado do batismo, sua importância nas diferentes tradições cristãs e como ele é visto à luz das Escrituras. O batismo, como um sacramento, simboliza a morte e a ressurreição com Cristo, marcando um novo começo na vida do crente. Mas a pergunta crucial permanece: é ele um requisito indispensável para a salvação? O Novo Testamento está repleto de referências ao batismo. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e antes de ascender aos céus, ele comissionou seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa ordenança de Jesus coloca o batismo como uma prática central no cristianismo. No entanto, a interpretação do que isso significa para a salvação varia entre diferentes denominações e teólogos. Alguns veem o batismo como uma expressão de fé e obediência, enquanto outros o consideram essencial para a remissão dos pecados. A Bíblia oferece várias passagens que destacam a importância do batismo e sua relação com a salvação. Em Marcos 16:16, Jesus diz: "Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Este versículo sugere uma ligação direta entre a fé, o batismo e a salvação. No entanto, a ênfase principal aqui está na crença, com o batismo aparecendo como um complemento necessário à fé. Em Atos 2:38, Pedro diz: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Este versículo indica que o batismo está ligado ao arrependimento e à remissão dos pecados, fortalecendo a ideia de que é uma parte integral do processo de salvação. Outra passagem significativa é Romanos 6:3-4, onde Paulo escreve: "Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida." Aqui, Paulo destaca o simbolismo do batismo como uma participação na morte e ressurreição de Cristo, um ato que transforma a vida do crente. Em 1 Pedro 3:21, o apóstolo afirma que o batismo que corresponde a isso agora também vos salva.
não a remoção da sujeira do corpo, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esta passagem reforça que o batismo é mais do que um rito externo. É uma resposta interna de fé e compromisso com Deus. Para entender melhor a prática do batismo e sua relação com a salvação, vamos examinar alguns exemplos bíblicos. O primeiro e mais notável é o batismo de Jesus. Embora Jesus não tivesse pecado, ele se submeteu ao batismo para cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Este ato de Jesus estabeleceu um modelo para seus seguidores. Outro exemplo significativo é o do eunuco etíope, em Atos 8:36-38. Após ouvir o evangelho de Filipe, o eunuco expressou sua fé em Jesus e imediatamente pediu para ser batizado. Este relato destaca a conexão entre a fé, a compreensão do evangelho e o desejo de ser batizado. Outro exemplo é o de Paulo, anteriormente conhecido como Saulo. Após sua dramática conversão na estrada para Damasco, ele foi instruído a levantar-se e ser batizado, lavando seus pecados. Atos 22:16. Este exemplo sublinha a importância do batismo como uma parte integral da conversão e da salvação. O batismo da casa de Cornélio em Atos 10 também é notável. Cornélio e sua família receberam o Espírito Santo antes de serem batizados, indicando que a recepção do Espírito e a salvação não estavam estritamente ligados ao ato físico do batismo, mas sim à fé em Jesus Cristo. A teologia do batismo varia entre as diferentes tradições cristãs. Algumas denominações, como a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas orientais, veem o batismo como um sacramento essencial para a salvação, acreditando que ele confere a graça necessária para a remissão dos pecados e a regeneração espiritual. Outras tradições, como muitas igrejas evangélicas, veem o batismo como um ato simbólico de obediência e testemunho público da fé, mas não como um requisito absoluto para a salvação. A teologia reformada, por exemplo, ensina que a salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo, e não pelas obras, incluindo o batismo. Eles argumentam que o batismo é um sinal e selo da aliança da graça, uma declaração externa de uma realidade interna. Em contraste, as igrejas batistas defendem que o batismo deve ser realizado apenas após uma profissão pessoal de fé, sublinhando o batismo de crentes como uma demonstração pública de compromisso com Cristo. Essas diferenças teológicas refletem interpretações variadas das Escrituras e das tradições da Igreja. O batismo, independentemente da interpretação teológica, tem um profundo impacto na vida dos crentes. Para muitos, é um momento de grande significado espiritual e emocional, marcando um novo começo e uma declaração pública de fé. O ato de ser imerso na água simboliza a morte para a velha vida de pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Este rito é frequentemente acompanhado por sentimentos de renovação, purificação e compromisso reforçado com a fé cristã. Além do simbolismo, o batismo pode fortalecer a identidade cristã do indivíduo. Saber que se submeteu a um mandamento de Cristo e se identificou publicamente como seguidor dele pode proporcionar uma sensação de pertencimento e responsabilidade. Para alguns, este ato é um catalisador para um maior envolvimento na comunidade de fé e nas práticas espirituais. Ao refletirem sobre seu batismo, muitos cristãos encontram motivação e inspiração para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sabendo que fizeram uma declaração pública de sua fé e compromisso, ouvir testemunhos pessoais sobre o impacto do batismo pode ser extremamente inspirador e esclarecedor. Por exemplo, João, que cresceu em um lar cristão, mas só decidiu se batizar na idade adulta, fala sobre como essa decisão trouxe uma nova profundidade e seriedade à sua fé. Maria, que veio de uma família não cristã, compartilha como o batismo foi um ato de coragem e um testemunho poderoso para seus familiares e amigos. Carlos, que lutou contra o vício durante anos, encontrou no batismo um símbolo de sua nova vida em Cristo, marcando o fim de uma era de escuridão e o começo de uma jornada de esperança e transformação. Ana,
que foi batizada ainda criança, encontrou na reafirmação de seu batismo como adulta um momento de renovação espiritual e compromisso renovado. Estes testemunhos mostram que, independentemente da idade ou contexto, o batismo pode ser um momento transformador na vida de um crente, trazendo uma nova compreensão da graça e do amor de Deus. Para muitos crentes, o batismo é apenas o começo de uma vida dedicada a práticas espirituais que aprofundam sua fé e relacionamento com Deus. A leitura regular da Bíblia, a oração, o jejum e a participação na comunidade de fé são práticas que complementam e fortalecem a decisão tomada no batismo. A leitura das Escrituras oferece orientação e entendimento contínuo sobre a vontade de Deus, enquanto a oração mantém uma comunicação constante com o Criador. O jejum, como prática de disciplina espiritual, ajuda a focar mais intensamente em Deus e em sua vontade. Participar de uma comunidade de fé proporciona apoio, encorajamento e oportunidades para servir e crescer juntos. O batismo é um rito de passagem, mas é nas práticas diárias que a fé é realmente vivida e fortalecida. Essas práticas são essenciais para o crescimento espiritual e para viver uma vida que reflete o compromisso assumido no batismo. Muitos crentes enfrentam desafios e dúvidas em relação ao batismo. Alguns questionam se o batismo infantil é válido ou se devem ser rebatizados como adultos após uma decisão consciente de seguir a Cristo. Outros lutam com o medo de água ou com a timidez de fazer uma declaração pública de sua fé. Há também aqueles que se perguntam se seu batismo foi suficiente, se não sentiram uma mudança imediata ou se ainda lutam com pecados após o batismo. Essas dúvidas são compreensíveis e merecem ser abordadas com sensibilidade e compreensão. É importante lembrar que o batismo é um ato de obediência e fé, não uma fórmula mágica que instantaneamente resolve todos os problemas. A caminhada cristã é um processo contínuo de crescimento e transformação. Encorajamos os crentes a buscarem orientação e apoio de seus líderes e comunidade de fé, para esclarecer dúvidas e fortalecer sua confiança na decisão de se batizar. A Bíblia oferece soluções práticas para tornar nossas orações mais eficazes. Em Tiago 5,16, somos instruídos a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados, pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. Este versículo destaca a importância da justiça e da comunidade na oração. Em Marcos 11:24, Jesus nos diz para orar com fé, acreditando que já recebemos o que pedimos. Este tipo de fé confiante é crucial para a oração eficaz. Também aprendemos com 1 Tessalonicenses 5,17 a orar sem cessar, mantendo uma atitude de oração contínua ao longo do dia. Ao aplicar essas soluções bíblicas em nossas vidas, podemos ver um aumento na eficácia de nossas orações e uma maior intimidade com Deus. Vamos encerrar com uma oração poderosa e um momento de meditação. Ore comigo. Senhor, agradecemos por Tua presença em nossas vidas. Pedimos que nos ajudes a orar com fé e fervor, alinhando nossos corações com o Teu. Perdoa nossas falhas e purifica nossos corações. Que possamos experimentar o poder da oração atendida e ver Tua mão agir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Após a oração, tiremos um momento para meditar nas promessas de Deus, refletindo sobre sua bondade e fidelidade. A meditação nos ajuda a internalizar a palavra de Deus e a fortalecer nossa fé. A oração não deve ser um ato solitário. Devemos também orar em comunidade. Encorajamos você a se juntar a grupos de oração em sua igreja ou comunidade, onde pode compartilhar suas necessidades e orar pelos outros. A ação comunitária fortalece nossa fé e cria um senso de apoio mútuo. Quando oramos juntos, vemos o poder da unidade em Cristo e nossas orações se tornam ainda mais fortes. Também podemos nos envolver em ações de serviço, ajudando aqueles que estão em necessidade, mostrando o amor de Deus de maneira prática. Deus tem um futuro e uma esperança para cada um de nós. Ao orarmos com fé,
e seguirmos os princípios bíblicos, podemos ter certeza de que Deus ouvirá nossas orações e responderá de acordo com sua vontade perfeita. Vamos olhar para o futuro com esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Independentemente das circunstâncias, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. A oração nos dá força para enfrentar o futuro com confiança e fé. Para concluir, recapitulamos os pontos principais abordados: a importância da oração, as bases bíblicas, exemplos de orações atendidas, práticas espirituais, desafios e soluções, e a importância da ação comunitária. Reforçamos que a oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para nos conectarmos com Ele e vermos Sua mão agir em nossas vidas. Ao aplicarmos esses princípios, podemos experimentar uma transformação profunda em nossa vida espiritual. Agora, convidamos você a colocar em prática o que aprendeu. Dedique mais tempo à oração. Aplique os princípios bíblicos e veja como Deus pode transformar sua vida. Participe de grupos de oração, compartilhe suas experiências e encoraje outros. E, acima de tudo, nunca desista de orar, pois Deus ouve cada palavra. Que este vídeo seja um marco em sua jornada de fé, inspirando você a buscar a Deus de todo o coração e a experimentar o poder da oração respondida